Fala, gente, boa noite. Canal Tricolaço por aqui. Vamos bater um papinho aí sobre as coisas do São Paulo Futebol Clube. Tudo tranquilo? Eu sou o Robson Ramos e estamos juntos aqui. Vamos lá falar? Porque essa semana não tem jogo, né? E a gente tem outros assuntos para tratar a respeito da vida do São Paulo. Está aí esperando achar um buraquinho para ficar no grupo da Libertadores da América. Hoje tem uma notícia interessante, porque Internacional e Flamengo ficaram no 1-1, né? E esse empate mantém a tabela do jeito que está. Então ninguém dá uma distanciada em relação ao São Paulo. Distanciada grande, né? Em relação ao São Paulo. Poderia ter sido pior se o Internacional vencesse. Mas ficou assim. Nesse momento, o São Paulo tem 51 pontos. O Inter 53. Não abriu lá uma vantagem tão grande. O Flamengo 55. Vai passar o Flamengo? Não acho. Vai passar o Internacional? Eu não achava, mas agora, dependendo do que vem por aí, pode acontecer. É que o Internacional está numa fase muito boa, né? E isso dificulta qualquer prognóstico negativo para a classificação do São Paulo numa posição melhor. Então a gente segue em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Com essa tabela, hoje o São Paulo estaria na fase preliminar da Libertadores. Agora, aquela história, se o Botafogo ganhar a Libertadores da América, o Botafogo vai para a final. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, está 1-0 para o Peñarol, mas não vai acontecer mais nada, né? E se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e se mantiver no G4, mas acho que vai se manter, então você abre mais duas vagas diretas para a Libertadores da América, sendo estas as vagas exatamente do quinto e do sexto lugar, e aí o sétimo e o oitavo, Bahia e Cruzeiro, poderiam, né, numa dessas, até comemorar uma fase preliminar de Libertadores da América. O que tem para o momento é isso. Então, o que o São Paulo não pode perder de vista? Que ele é sexto colocado e que ele não pode descer dessa posição. E nisso, o complicador é enfrentar o Bahia na terça-feira que vem, fora de casa, com a pressão da Fonte Nova, tendo que pelo menos não perder, né? Discordo um pouco dessa visão que alguns têm, de que o resultado do sábado, por exemplo, como um empate com o Criciúma, foi um resultado bom pra caramba. É aceitável que você empate lá, mas com a necessidade que o São Paulo tinha de firmar mais o pé dentro do grupo da classificação, não gostei, não. Falei aqui no vídeo daquele dia. Já empatar com o Bahia na Fonte Nova é meio dentro da rotina normal, né? Só que dessa vez, como o São Paulo não ganhou do Criciúma, eu acho que empatar com o Bahia acaba sendo aí um resultado que não deixa o time respirar tanto. Por isso que o foco tem que ser gigantesco pela classificação. E a gente tem a seguinte situação. Aqueles 3 jogos que eu falei no outro vídeo. Porque são os jogos mais difíceis que o São Paulo vai enfrentar. Grêmio fora, Botafogo fora e Atlético Mineiro em casa. E eu continuo achando que se perder estes jogos, o São Paulo põe em risco até a sua vaga na Libertadores da América. Se acontecer do Botafogo ser campeão e o Flamengo também, o temor é um pouco menor, porque aí é muito difícil, por exemplo, se bem que o Vasco está com 43 pontos, ele pode trocar de posição com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro deu aquele vacilo de perder para o Atlético Paranaense no fim de semana. Mas vai lá, vamos descer aqui. O Atlético Mineiro, nesse caso, só entraria se conseguisse vencer jogos, caso ele perca a Copa do Brasil e perca a Libertadores da América. E aí o Grêmio é o time que está mais distante ali. Então tem que acontecer muita coisa errada para o São Paulo, pelo menos,
o São Paulo não beliscar pelo menos uma preliminar de Libertadores da América. Falando do que aconteceu hoje no clube, São Paulo promoveu uma entrevista coletiva para falar do centenário do clube, que acontece em 2030. E ali foi anunciada a primeira parceria de patrocínio ligada ao projeto. Houve um anúncio da renovação de contrato com a Ademicon, administradora de consórcio, até dezembro de 2030. O Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, respondeu perguntas na coletiva e falou sobre assuntos importantes, como a reforma do Morumbis e até a possibilidade do clube virar uma SAF. O clube continua aguardando a W Torre, que é a construtora para quem foi encomendado um projeto de reforma do estádio do Morumbi. Este projeto tem o prazo do final agora de 2024 para ser entregue. O Tony respondeu o seguinte: ainda não temos nada para apresentar para o torcedor. Nós temos um acordo com a W Torre que tem até o final desse ano para apresentar um projeto de reforma e ampliação. Custos, design, parcerias, modelo de negócios, tudo. Esse processo deve ser apresentado pelo clube no primeiro trimestre do ano que vem ao torcedor. Então, já há essa conversa. A W Torre pegou o projeto no ano passado ainda, a gente comentou, e tem até o final desse ano para apresentar. E aí, o São Paulo vai contar qual é o projeto até o final do primeiro trimestre do ano que vem. O Tony disse que o Morumbi terá capacidade ampliada para os jogos do São Paulo, entre 80 e 85 mil lugares, é o que ele está dizendo aqui. Já vou comentar sobre isso. Já sobre o clube virar uma SAF até o ano do centenário, o São Paulo não vai ser a primeira SAF nem a última. Não é alguma coisa que esteja no radar, não é uma coisa que esteja no nosso planejamento para 2030. Também vou comentar isso aqui. Ele também destacou a importância do departamento para as receitas do futebol nos próximos anos, em que o São Paulo vai passar por uma reestruturação financeira, aquela que a gente já falou aqui. Toda a receita adicional que for trazida será revertida para o futebol. Esse é um dos pilares da reestruturação, está dizendo aqui o Eduardo Toni. A curto prazo, ele entende que a vaga na Libertadores 2025 é essencial para o bom andamento do marketing atrelado à saúde financeira do São Paulo. Atualmente, o time ocupa a 6ª posição, a gente falou aqui, e do jeito que está a tabela, entraria na fase preliminar. Enfim, num apanhadão geral, foi isso que foi dito lá na reunião. Eu vou rebater 2 pontos aqui que vão causar polêmica. Eu não gosto do Morumbi para 85 mil pessoas. Eu vou explicar por quê. Não é o Morumbi com 85 mil lugares que me incomoda. O Morumbi já teve no papel 150 mil lugares. Só que eu acho que São Paulo tem que ter olhos para a ocupação do estádio. A ocupação é importante por 2 aspectos. Para você manter o estádio com faturamento linear, estabilizado, e do ponto de vista estético até um estádio mais bonito. As médias de público do São Paulo estão ali na casa dos 45 mil. O estádio hoje tem 67 mil lugares. Nos maiores públicos do ano, foram 63 mil pessoas no estádio. 61 e 63. 63 na Copa do Brasil, né? 61 agora contra em jogo da Libertadores, não sei se contra o Independiente ou contra o Botafogo mesmo. Contra o Botafogo acho que foi 61. Sobram poucos lugares. O estádio fica bonito, recheado. Com 85 mil, você vai levar 40 mil, que é um baita público, e metade do estádio vai estar vazia. E falo isso com muita segurança, porque eu acho que só vale você ter um estádio para 85 mil pessoas se você mantiver a média de 85 mil pessoas. A média, vamos lá, vamos ser generosos. Uma média de 70 mil. Você não ter aquele estádio vaziozão. Senão fica feio pra caramba.
E alguém fala, e daí? E daí que eu acho que conta isso. Conta. Você não pode passar a imagem de que você não está com o estádio pulsando junto com você. Então, se eu fosse o São Paulo, eu trabalharia por um estádio para 55 mil ou 60 mil pessoas. Fica com o público ajustado, vai estar sempre cheio e você consegue encontrar algumas soluções também de capacidade e tal mais interessantes. Quer fazer para 85 mil? Ok. Esses números muito inflados, eles são nos anos 70 que você falava muito. Não, tem que ter 100 mil, tem que ter, não sei o que lá. Eu lembro que o Corinthians, o Vicente Matheus ainda era vivo, o Morumbi tinha no papel 150 mil lugares. É bom lembrar, quem não viveu essa época, eu fui no Morumbi, o primeiro jogo que eu fui na vida, tinha 99 mil de público. A final da Libertadores da América de 92, a primeira que o São Paulo ganhou, tinha 105 mil de público. E vários outros jogos com mais de 100 mil pessoas eu tive lá. Só uma vez o Morumbi chegou a quase 150 mil. E não foi no jogo do São Paulo. Foi no segundo jogo da final do Campeonato Paulista de 77, entre Corinthians e Palmeiras, 146 mil pessoas. Até hoje é o recorde do estádio. Mesmo nessa final, na finalíssima mesmo, gol do Basílio lá, não tinha isso, tinha 84 mil, mais ou menos. Então, naquela época, o Vicente Matheus, por exemplo, queria construir um estádio para o Corinthians. Não, então, não terminei de falar. Então cabia isso, mas, por exemplo, a arquibancada era inteira no cimento. A parte atrás do gol, que eram as chamadas gerais, também eram todas no cimento. Né? Então você juntava, você concentrava mais gente ali. De um jeito que hoje, inclusive, os organismos de segurança não permitem. Aliás, é por causa desses organismos de segurança, tipo CONTRU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, que tem 66.600 e poucos lugares no Morumbi, não 100 mil. Né? Por uma questão de segurança, você colocou assentos e isso diminuiu a capacidade. E aí, nessa época, o Vicente Matheus, presidente do governo, falava, não, nós vamos construir um estádio para 300 mil pessoas. Imagina. Se lotasse, você ia lotar uma vez. Depois não ia lotar mais. Né? Aí fica aquele negócio, aquele monte de gente com aquele estádio vazio e tal. Então eu acho que seria mais racional um estádio para 55 mil pessoas, todo mundo muito confortável e tal, 60 mil, se quiser colocar um lugarzinho ali no cimento só para torcida organizada, porque pelo menos se a média se mantiver como é hoje, perto de 50 mil, você não vai ter um estádio cheio de vaga. Para 85 mil, eu acho que isso vai acontecer. Então, e acho que vai custar mais caro e você não vai ter esse público. Vai ter em final de Libertadores? Vai. Você vai ter numa últimas rodadas de Brasileirão disputando o título? Vai. E o resto? E ao longo do campeonato todo? Entendeu? Por isso que eu sou contra. Contra, pessoalmente. Eu acho que se fizer 85 mil, tá ótimo. Vamos lá. Vamos curtir. Eu adoro o Morumbi. Vamos lá. Mas eu acho que vai ficar esse estádio feião. Com um monte de branco. E a outra coisa que ele diz aqui da SAF. São Paulo não vai ser a primeira, a SAF nem a última. Não é alguma coisa que esteja no radar, não é uma coisa que esteja no nosso planejamento para 2030. As pessoas começaram a vincular a SAF, a atrelar a imagem da SAF a algo negativo, que você só tem quando você está ferrado. E não é isso. SAF é Sociedade Anônima de Futebol. Você pode constituir uma sociedade anônima se entender que você vai captar recurso no mercado de alguém que queira entrar nessa sociedade para fazer investimento no teu negócio. Mas o cara quer ganhar dinheiro, se ele ganhar dinheiro ele vai embora. Ué, seja um gerador de dinheiro. São Paulo é um clube gigantesco. Outra coisa, a SAF não precisa ser do John Textor. A SAF pode ser da torcida independente. Pode ser do grupo São Paulinos Unidos pela Causa. Pode ser de um empresário são paulino.
Pode ser de um grupo empresarial que tenha vários negócios e queira ter o futebol. Entendeu? E você vai tê-lo para mais uma oportunidade de investimento. E dinheiro de futebol é premiação, é público no estádio, é direito de televisão. Esse é o dinheiro. E se você estiver ganhando, esse dinheiro aumenta. Se você estiver vencendo títulos, esse dinheiro aumenta. Se esse dinheiro aumenta, se a tua exposição aumentar, você negocia no mercado de patrocinadores. O dinheiro aumenta. Não pode ter essa visão de que o futebol só vai gerar riqueza se você vender jogador. Não, você tem uma série de outras possibilidades que não é só vender jogador. Porque dizem que se você não vender jogador, a SAF não vem. Né? E a SAF pode proporcionar isso. Grande investimento para montagem de grande time, que seja para uma parte desse time ser vendida depois. Mas se você tem capacidade de investimento, você vai renovar esse time. Então, eu acho que SAF é um negócio que tem que ser considerado, sim. E tem que estar no radar, sim. Sabe por que não está no radar deles? Porque eles querem continuar mantendo essa ideia do clube social, os conselheiros, aquele monte de gente com quem você negocia benefícios dentro do clube, né? Para que o cara te apoie numa eleição. É uma coisa antiga, feia, fisiológica. É a pior parte da política partidária que os caras levam para clube de futebol. E quando isso se aprofunda, o clube vira uma bagunça, o time vira uma porcaria. Então por que não tentar algo mais moderno? Tá aí. Tá aí. Eu sou a favor de que o futebol seja só empresa há muito tempo. Há muito tempo. Para fechar esse vídeo aqui, falar de um assunto que não é só sobre o São Paulo, mas é um assunto da semana. Porque virou uma grande discussão o Vinícius Júnior não ter vencido a Bola de Ouro. Primeira coisa, a Bola de Ouro é um prêmio muito mais para jogadores europeus do que para jogadores mundiais. Então é muito possível que o Vini Júnior ganhe o prêmio FIFA The Best. Porque ele foi o segundo da Bola de Ouro, porque ele foi o primeiro na votação popular e porque ele foi talvez o grande jogador da temporada 2023-24 no clube onde ele atua. Foi decisivo na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol, e tem todo o histórico que a gente sabe da luta antirracista do Vini. Agora, então eu espero isso. E eu fiquei bastante frustrado dele não ganhar a Bola de Ouro e ganhar o Rodri, que é um jogador excepcional, mas que não é melhor do mundo, cara. O Rodri não é melhor do mundo. Agora, eu vi muita gente pegando no pé, até do Thiago Leifert hoje talvez. Cara, eu não. Para mim, o Real Madrid não agiu bem ao não ir ao prêmio e o Vini Júnior também não. Qual o problema de você ir e não ganhar? Por que você só tem que ir se ganhar? Por que você não pode cumprimentar o Rodri? Ah, mas porque fizeram isso, é racista. Cara, não dá para provar isso. Pode até ser. Eu acho que tem vários elementos que indicam que pode ter havido um peso, sim. E o Vinícius, por causa da sua luta, virou um incômodo para esses caras. Só que o Vinícius tem uma coisa também. Na Espanha, tem uma parte do mundo do futebol que pega no pé do Vinícius por causa das suas provocações. Eu acho ridículo porque outros jogadores também provocaram e alguns deles ganharam um prêmio de bola de ouro, de melhor do mundo, enfim. Só estou dizendo que quem votou pode ter posto isso na balança. Tá? E colocou isso talvez na frente da sua luta maior, que é a luta antirracista. E que tem que continuar estando na frente das suas atividades. E isso eu acho que é importante o Vini ter em mente, porque efetivamente ele é um provocador. Inclusive em jogos da seleção brasileira. E é algo que ele podia pensar em mudar. Porque não é. Esse comportamento dele não tem relação com as ofensas que ele sofre. É da natureza dele. Enfrentar o adversário, falar uma bobagem na cara, brigar com o árbitro, isso não é bom.
E isso não tem relação direta com a sua luta. Há quem diga que ele faça isso por causa da luta, não é. Ele é um provocador de fato. Então eu acho que ele deveria diminuir isso e colocar ainda mais a sua luta à frente. Ficar só com a luta. Ele não precisa da provocação. Só com a bola dele, ele resolve o problema. Ele não precisa da provocação em campo. Da luta ele precisa. Cada vez que alguém fizer gesto, falar uma bobagem, tem que ir lá, cobrar, olhar na cara. Ele tem que continuar fazendo. Não é? Precisa, ele tem que fazer. Mas a provocação ele tem que deixar de lado. Primeiro porque não precisa, segundo porque é ruim, e terceiro porque pode provocar esse tipo de reação. Estou dizendo para ele não ser ele. Só acho que essas pessoas não podem ter nenhuma desculpa para falar mal dele. É isso. Um abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu!